Então, aqui, a gente tem, dando continuidade, né, ao que a gente viu, a questão da modelagem matemática e a resolução de problemas, certo? Só que aqui a gente vai ter meio que um passo a passo, né, sobre, né, como vocês devem agir na resolução, né, das questões. Ele vai falar aqui, ó, pesquisa operacional auxilia o processo de tomada de decisão com a utilização de modelos que possam representar um sistema real. Uma vez construído o modelo, a próxima fase consiste na solução do mesmo por meio de técnicas de pesquisa operacional que serão estudadas. A solução obtida precisa ser validada de forma que o objetivo em questão tenha sido atingido. Porém, muitas vezes é necessária a revisão de uma das fases anteriores até que as conclusões extraídas do modelo sejam validadas. Assim, pessoal, a aplicabilidade disso em um sistema real, ela requer uma certa capacidade lógica, né, de desenvolvimento do modelo. Conhecer bem a situação que vai envolver o modelo. As questões que a gente vai receber, todas elas existem solução, tá? Porém, vão existir algumas situações que não vão existir soluções. Como assim, professor? Por exemplo, imagine que vocês, eu tenho que produzir 10 mesas. Cada mesa utiliza 1 metro cúbico de madeira. Só que no meu estoque está zerado. Então, assim, obviamente, né, não existe solução para essa situação. Por que não existe solução? Porque não existe estoque. Já existe uma restrição que está zerando o estoque e automaticamente você não vai conseguir construir. Né? Então, tem que ter muita atenção para alguns detalhes. Tem que transparecer a vida real e compreender se a vida real permite, né, a sugestão de uma solução. Quando ele cita que existem várias técnicas de resolução, né, é porque realmente existem formas gráficas, né, existem maneiras manuais, né, que obviamente vai dar muito mais trabalho do que trabalhar no Excel. E obviamente resultados inferiores à qualidade do resultado do solver no Excel. Tá? A figura abaixo aqui, ó, apresenta cada uma das fases para a elaboração de um estudo de pesquisa operacional. Ó. A implementação da cada fase, porém, pode variar em função do tipo de problema e ambiente considerado. Então, resumindo, não é obrigado a ter tudo exatamente isso aqui, mas na maioria das vezes vai existir, tá? Você primeiro vai identificar o sistema que você vai trabalhar, né? É o ambiente organizacional. Vai identificar o problema, né? Vai definir o problema que vai ser estudado. Vai construir um modelo matemático, que é a primeira coisa que vocês vão aprender, a modelagem matemática. Vai prover a solução do modelo através de algum método, alguma técnica, né? Vai validar o modelo. O que é validar? Na verdade, tem até lá embaixo. Vai validar o modelo, implementar os resultados e uma avaliação final. Aqui ele fala sobre cada uma dessas etapas, né? Que a gente pode até discutir aqui mais rápido, que é mais ou menos isso que eu já vinha falando. Nesta fase, define-se claramente os objetivos a serem alcançados e os possíveis caminhos para a solução do modelo. Essa fase também inclui a definição das limitações técnicas do sistema, além das relações desse sistema com outros da empresa ou ambiente externo. Então, a definição do problema nada mais é do que uma análise da realidade, né? A extração dessa informação para digamos assim, uma análise completa sobre como ele está envolvido em, né, fatores externos, internos e afins. Né? Construção do modelo. A definição do conceito de modelo e seus principais elementos foram descritos como a gente conversou na sessão passada. O modelo matemático consiste em um conjunto de equações, função objetivo e restrições de igualdade. Vocês viram que eles eram lá na aula passada, né? E equações que são as restrições de desigualdade, que tem como objetivo otimizar a eficiência do sistema e oferecer subsídios para que o tomador de decisão identifique a limitação do mesmo. O problema pode ser abordado, por exemplo, por meio de modelos de programação linear, que é isso que a gente vai trabalhar. Programação em redes, programação binária, programação inteira, entre outros. Professor, esses outros aqui dá para trabalhar? Daria. Né? Se a gente tivesse um rendimento muito eficaz aqui em programação linear, a gente poderia ver esses outros. Mas a primordial aqui, né, a gente consegue utilizar com mais facilidade no nosso dia a dia, vai ser a programação linear. Então, ele cita que a construção do modelo matemático depende daqueles elementos que a gente estudou na aula passada e conheceu como funcionava. A gente viu, na verdade, a sua existência, mas ainda vai olhar melhor, né, vai colocar em prática, digamos assim, a sua aplicabilidade.
A solução do modelo. Essa fase utiliza diversas técnicas de pesquisa operacional para a solução do modelo proposto na fase anterior. O método simplex, por exemplo, é um algoritmo bastante popular na resolução de modelos de programação linear. E também pode ser utilizado na resolução de problemas de programação em rede. A gente vai utilizar o método simplex, só que de forma informatizada, tá? Tanto a programação linear como o método simplex são, né, digamos assim, os parâmetros, ou as ferramentas, as ferramentas mais utilizadas nessa linha de trabalho. Da validação do modelo. O modelo pode ser considerado válido se conseguir representar ou prever com precisão aceitável o comportamento do sistema em estudo. Então, assim, a validação do modelo ele vai exigir uma resposta. Né? Ele precisa ter uma resposta. Você conseguiu a resposta? Você obteve a resposta no modelo matemático apresentado? Então, sim, é muito importante que leve em consideração, né, que esse modelo encontre o resultado e que ele tenha uma certa precisão. Né? Professor, como é que eu vou saber que existe uma certa precisão? Pela lógica aplicada nos resultados, você pode até conferir. O sistema confere. Mas você pode conferir para ver se aquilo ali se adequa, de fato, à sua situação, ao seu sistema, né? Ao seu sistema real. A próxima fase consiste em implementação dos resultados. Deve ser controlada e acompanhada por uma equipe responsável, de forma a detectar e corrigir possíveis mudanças dos valores da solução. O que pode fazer com que algumas partes do modelo sejam reformuladas. Então, vamos lá, aquela história que eu conversei, né? O resultado que a gente vai encontrar, ela é uma proposta, né? É uma sugestão. Obviamente, ela vai estar correta, mas ela tende a modificações. Por que a modificações? A gente sabe que no mundo real, né, a gente está exposto a erros, né, a má condução, a negligência. Então, assim, existe uma infinidade, né, de situações que podem vir a, digamos assim, reduzir, né, o rendimento esperado dentro de um sistema matemático. Né? Então, a ideia é que, além de produzir, né, esse resultado através do solver, esses resultados sejam analisados e acompanhados na prática, para saber o que de fato, ou se você recolheu, ou se você lançou algum parâmetro ou restrição errado, se você não fez, digamos assim, o devido levantamento do sistema real da empresa. Então, existem essas possibilidades, tá? A avaliação final, ele vai dizer que a última fase consiste em verificar se o objetivo final foi alcançado. Né? Resumindo, que foi proposto lá no início, se bateu ou não, tá? Aqui ele vai mostrar algumas ferramentas de pesquisa operacional, certo? Para vocês entenderem a infinidade disso aqui. Tanto que existe um curso, né, para fazer com só dessa disciplina, para quem tiver interesse. A gente vai conseguir estudar isso aqui, ó, programação linear. Só que existe programação em redes, binária inteira, não linear, por metas, dinâmica determinística, teoria das filas, modelos de simulação, programação dinâmica estocástica, teoria dos jogos. Então, assim, ó, vocês percebem que é um ambiente, é um mundo extremamente vasto, né? Bem extenso, bem diverso. E ele vai trazer para vocês esse conteúdo, né, esse livro até que eu disponibilizei lá, só que, obviamente, como eu já disse, a linguagem do livro ela é bem mais complexa, né? Então, ele mostra sobre todos eles, apresenta todos eles, aqui ele começa sobre o que a gente vai trabalhar, ó. A gente vai trabalhar só a primeira opção, né? Ele diz o seguinte: em um problema de programação linear, a função objetiva e todas as restrições do modelo serão representadas por funções lineares das variáveis de decisão, a modelagem matemática. Uma função é dita linear quando envolve apenas constantes e termos com variáveis de primeira ordem. Caso contrário, a função é dita não linear. O que ele quer dizer quando envolve apenas constantes? Pessoal, as informações que serão apresentadas e lançadas, elas serão firmes, fixas para toda a extensão da questão, tá? Professor, mudou. O que eu faço? Faz outra modelagem. Faz outro lançamento do solver, certo? Então, se ela tem, por exemplo, fatores que agregam valor e resultado de acordo com a utilização, por exemplo, eu consigo
vamos supor, mover 100 sacos de cimento por hora com um funcionário. Aí você vai dizer, mas se fosse 3, não seriam 300. Se fosse 3, seriam 350. Então, ele não atendendo esse fator da proporcionalidade, né, essa lógica crescente, ele é dito como não linear, porque ele não é um resultado constante de acordo com o apresentado. Né? Ele vai falar um pouco aqui sobre todos os outros, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, tá? Ele fala aqui um pouco sobre as características de cada um, que geralmente são os resultados gerados, né? A programação linear, a função objetiva, as restrições, praticamente todas são lineares, né? A maioria delas, com resultados contínuos, né? Que, resumindo, que podem aparecer resultados fracionados. Cadê? Passar isso aqui. Aqui eu seria um exercício que eu iria trabalhar com vocês, mas não vem ao caso, né? Só para perder muito tempo. Deixa eu ver se eu encontro aqui desse livro para a gente poder começar. Aqui ele vai falar, ele tem um capítulo, né? Introdução à programação linear, formulação geral e modelagem de problemas reais. Aqui no conteúdo ele vai apresentar, né, o que é tudo isso de uma forma mais detalhada, né? Ele fala bastante, comenta bastante sobre isso. Mostra a subdivisão aqui dos capítulos, o que cada um vai disponibilizar. Deixa eu tentar adiantar. Isso aqui, pessoal, digamos assim, é o que vocês vão fazer. Ai, professor, é tudo isso? É tudo isso. Só que, obviamente, ele está numa linguagem aqui, mas 1000 vezes mais difícil do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai conhecer. Né? Mas ele fala que existe a função objetivo, as variáveis de decisão, os coeficientes de igualdade, né? De acordo com a variável, os termos independentes contra os recursos disponíveis, são restrições, né? E aqui os parâmetros quando existentes. Então, aí é só uma apresentação meia que baseado nessa modelagem aqui, só que a gente não vai precisar tentar entender isso, que eu vou apresentar de uma maneira mais simplista, tá? E o que eu queria mostrar a vocês é que existem formas de resolver de maneira manual. Existem cálculos manuais para solucionar, só que vocês estão vendo que a gente teria que trabalhar matriz, e matriz não é normal de chato, não. Então, assim, sem necessidade de trabalhar a matriz, se a gente tem um solver, certo? Leandro, porque matriz é chato e meio, viu? Não, chato sou eu, Ave Maria, matriz é... Não, você vem depois de matriz, mano. Ave Maria, é demais. Aqui, pronto. Então, eu queria chegar nisso aqui. Hipóteses de modelo de programação linear, certo? Que é o que a gente precisa atender. Em um problema de programação linear, a função objetiva e as restrições de modelo devem ser lineares. As variáveis de decisão devem ser contínuas, divisíveis, podendo assumir valores fracionários e não negativas. E os parâmetros do modelo determinístico de forma a satisfazer as seguintes hipóteses. Então, assim, o que a gente precisa saber que vai acontecer, atender, digamos assim, dentro de cada questão que a gente vai trabalhar. Proporcionalidade, aditividade, divisibilidade, não negatividade e certeza. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um, né? Vocês até conhecem os conceitos disso aqui, mas vamos compreender de acordo com o trabalhado. A proporcionalidade eu até já falei, né? É que cada variável de decisão considerada no modelo, a sua contribuição em relação à função objetivo, ao lucro, né? Que a gente vai trabalhar a maximização, e as restrições do modelo sejam diretamente proporcionais ao valor da variável de decisão. Então, cada um desses aqui vai influenciar proporcionalmente um no outro, né? Ó. Imaginemos o seguinte exemplo. Uma empresa busca maximizar a sua produção de cadeiras. Aí ele chamou de cadeira de X1, tá? A gente sempre vai transformar as variáveis em elementos de função, matemáticos. No caso, X1, X2, X3, tá? Sempre vai seguir essa lógica. Então, ele apresenta 2 itens aqui nesse exemplo. Cadeiras, X1, e mesas ele vai chamar de X2.
tá? Isso aqui é para a gente poder transformar em matemática. Sendo que o lucro unitário por cadeira e mesa é de R$ 4,00 e R$ 7,00, respectivamente. Então, o lucro da cadeira será R$ 4,00 e o lucro da mesa será R$ 7,00. Dessa forma, a função objetiva é expressa como? Tá aqui, começou a aparecer o que vocês vão fazer. Ó. Z, né, que é a função objetiva, vai ser o quê? Maximizar essa função, maximizar Z. Isso aqui vai ser padrão em todas as questões, tá? Igual a 4x mais 4x1 mais 7x2. Pessoal, isso aqui, tá? É um exemplo de como transformar o texto que a gente acabou de ler em matemática, em uma função matemática, digamos assim, certo? Então ele bota aqui, ó, vamos traduzir junto comigo, tá? Eu preciso que vocês entendam essa tradução que eu vou fazer agora. Não entender, pede para eu voltar. Maximizar o ganho máximo possível, onde eu ganho R$ 4,00. Vocês entendem que 4x1 significa 4 vezes x1, né, pessoal? Todo mundo lembra disso lá em matemática, né? Então, 4x1 significa R$ 4,00 vezes quem é x1? Cadeiras. Então, R$ 4,00 vezes a quantidade de cadeiras que serão ofertadas, mais 7x2. O que é 7x2? É 7 vezes x2, que é 7 vezes o número de mesas ofertadas. Então, vamos supor que eu vendi 10 mesas e 10 cadeiras. Então, vai ser 4 vezes quem é x1? 10 mesas, 7 vezes x2, que são 10 cadeiras. Perdão, desculpa. 4 vezes 10, que é a quantidade de cadeiras, e 7 vezes 10, que é a quantidade de mesas. 4 vezes 10 aqui, 40, mais 7 vezes 10 aqui, 70. 40 mais 70 vai ser igual ao quê? A 110. Então, esse resultado, né, estaria dizendo que o lucro final, né, o resultado da função objetivo, seria de R$ 110 na produção de 10 mesas e na produção de 10 cadeiras, tá? Ele mostra aqui, ó. Aqui a contribuição da variável, a gente vai ver aqui já, só um segundo. Para a função objetivo, verifique-se a hipótese de proporcionalidade. O que é a hipótese da proporcionalidade? Aqui, ó, que eles crescem juntos, né? De acordo com a quantidade produzida, ele vai ter o seu lucro, respectivamente, aumentado, né? Ele faz aqui uma escala proporcional. Elas crescem juntas, digamos assim. Leandro, Oi. só uma pergunta. Nesse caso, está falando de lucro, né? Isso. Aí tá falando, por exemplo, pega aí no caso das mesas. Se a cada 5 meses ele for conceder um desconto. Rapaz, pronto. Nesse caso aí, a gente teria que... Existe como criar uma restrição para isso, tá? Que seria, por exemplo... porque para explicar agora, eu tenho como explicar isso, na verdade, mas eu precisaria que você já conhecesse um pouco. Na função linear, ele não permite redução de valor, digamos assim, não linear, a cada certa quantidade, né? Que seria o que você propôs agora. Então, qual seria a lógica mais correta de se fazer, né? A gente calculava sem esse desconto, roda ele sem um desconto, pega o final e, né, teria que criar essa situação separadamente, né? Pega o final e colocaria x1, por exemplo, que é a quantidade de mesas, né, dividido por 5, para saber a quantidade de descontos que teriam que ser apresentados, né? Por exemplo, se foram 100 mesas, se foram 100 vendas, né, de 5 mesas, por exemplo, ele teria que ter 20 descontos de 20%, concorda? Então, assim, para você inserir isso matematicamente, não é difícil, tá? Mas daria um trabalho que seria mais fácil fazer manualmente. Como assim manualmente? Pega o resultado, né, de x1 e de x2, que são as quantidades de cada um deles, e teria que fazer manualmente. Por quê? Porque ele não é um fator constante. Ele não é... Por que ele não é constante? Porque o desconto se aplica de 5 em 5, mas se o número não for um múltiplo de 5, vai ter uma sobra, e essa sobra não vai se encaixar dentro do modelo matemático, entendeu? Então, assim, ele não se encaixa de uma maneira direta.
mas tem como aplicar isso separadamente no caso quando se encontrar o resultado, entendeu? Não dá para colocar, a não ser que houvesse a exigência de vendas sempre fracionadas a 5 quantidades, entendeu? Por exemplo, não tivesse a opção de vender unitariamente, né? Porque é uma característica extra fora da produção, é uma característica comercial. Dá para fazer isso criando outra questão. Eu criaria uma questão propondo as quantidades e depois faria uma questão baseada no volume de vendas. Seriam 2 questões nesse caso. Da aditividade. A hipótese da aditividade afirma que o valor total da função objetivo ou de cada função de restrição de um modelo de programação linear é expresso pela soma das contribuições individuais de cada variável. Resumindo, aquela soma lá que eu fiz, né? Ó, ele vai dar aqui o mesmo exemplo. A função objetiva era 4x1 mais 7x2, que no caso, se fosse só uma unidade de casa, é 4 vezes 1, 4, 7 vezes 1, 7. 4 mais 7, 11, né? Só que eu cito o exemplo, a hipótese de que ele tem, mas foi, né, produzido uma quantidade superior a 1, né? Eu fiz lá o exemplo com 10. Mas aqui segue o mesmo exemplo. O que ele quer dizer? Que se produzindo um de cada, ele ganha 11, a cada uma unidade de cada, né? Se aumentar um aqui vai ser 22 e assim consecutivamente. Vai sempre aumentar o valor. Não existe uma redução do valor, tá? Divisibilidade e não negatividade. Cada uma das variáveis de decisão consideradas no modelo pode assumir quaisquer valores não negativos dentro do intervalo, incluindo valores fracionários, desde que satisfaça as restrições do modelo. Quando as variáveis em estudo podem assumir apenas valores inteiros, o modelo é chamado de programação linear inteira, né? Ou simplesmente PI. A gente vai encontrar os 2 formatos, tá? Inteira ou não dentro do nosso conteúdo. Então, eu não vou trabalhar apenas com inteiro, porque senão não fica legal, certo? Então, o que ele fala aqui na situação? Ó, não existe resultado negativo, eu falei isso na aula passada. Se você rodou o solver e apareceu um resultado negativo, sua questão está toda errada, pode ter certeza, certo? Não existe esse critério. Ele faz a exigência de que todo resultado seja maior que 0. Um lançamentozinho separado que você faz em todas as questões, tá? Da certeza. Essa hipótese afirma que os coeficientes da função objetivo, os coeficientes das restrições e os termos independentes de um modelo de programação linear são determinísticos. Então, são constantes e conhecidos com certeza. Então, o que são conhecidos com certeza? É o que foge o fator que você falou há pouco tempo, cara. Existe a certeza de que sempre serão vendidos 5 itens para que se tenha um desconto? Se não existe essa certeza, se não existe esse padrão, não se aplica. É preciso você ter uma total, né, certeza de que a restrição ou o parâmetro apresentado para a questão deve manter uma constância. Nesse seu caso, né, teria que analisar, é a cada 5, ou é só quando o cara vender 5 ou quantidade superior. Se cria possibilidades extras, não se encaixa dentro da programação linear. Aqui ele vai citar aqui alguns exemplos, né, bem interessantes. Deixa eu ver se eu acho um simples aqui para você. Pode ser isso aqui. Deixa eu ver aqui qual é esse. Esse aqui, eu acho que esse aqui eu tenho até para a gente responder lá. Mas vamos conhecer um passo a passo do livro, que é legal também. Ele vai dizer o seguinte. A empresa Venix... pessoal, não se assustem com o tamanho da questão, tá? Infelizmente, nos livros... Infelizmente, não. Felizmente, aqui no livro, eles realmente agregam bastante valor, né, no detalhamento das questões. Então, fica bem legal. A empresa Venix de brinquedos, outra coisa que vocês devem levar em consideração, que vocês vão prestar atenção aqui agora, o quanto eles tentam se aproximar de um sistema real, né? Tudo que vocês vão ver aqui nesse exemplo são situações que você seria capaz de extrair dentro de um negócio, independente se seja
se seja uma fábrica de brinquedos ou o local que você trabalha. Então, assim, existe sempre essa assimilação, né, com a realidade. A empresa Fênix de Brinquedos está revendo seu planejamento de produção de carrinhos de triciclos. Então, ele diz o seguinte: o lucro líquido por unidade de carrinho e triciclo produzido é de R$ 12,00 e R$ 60,00, respectivamente. Então, vamos parar aqui para a gente entender a primeira informação da questão. Essa empresa, ela produz carrinhos e triciclos. E a primeira coisa que ela lançou para você foi o quê? Quanto é que eu ganho em cada um? Eu ganho R$ 12,00. Eu tenho R$ 12,00 de lucro líquido em cada carrinho que eu produzo. E tenho R$ 60,00 de lucro líquido a cada triciclo que eu produzo. De cara, a gente já olha assim, bicho, triciclos são 5 vezes melhor, né? Mas não adianta analisar uma empresa baseada em apenas um fator, não é verdade? Então, vamos conhecer as demais informações. Mas aqui a gente já sabe o lucro de cada um. Geralmente, pessoal, eu aconselho a gente ir anotando, sabe? Porque aqui... Deixa eu ver se ele tem... Não tem. Aqui no PDF não tem, não. Mas aqui você já poderia ir pegando aqui no papel e já anotando, triciclo, lucro, R$ 12,00. Carrinho, lucro, R$ 12,00. Triciclo, lucro, 60. Por quê? Porque onde tiver número, a gente praticamente vai precisar, né? Então, é muito importante extrair as informações. Eu vou ensinar isso a você mais detalhadamente. Ele vai dizer aqui agora: as matérias-primas e os insumos necessários para a fabricação de cada um dos produtos são terceirizados, cabendo à empresa os processos de usinagem, pintura e montagem. Então, assim, ele fala aqui o quê? Que ele recebe a matéria-prima e os insumos, né, para produzir o carrinho, o triciclo, e eles passam por 3 etapas. Setor de usinagem, vai passar pelo setor de pintura e vai passar pelo setor de montagem, certo? Então, ele vai falar agora um detalhamento desses 3 fatores. Se vocês analisarem direitinho, isso aqui já são parâmetros da questão. As variáveis é o que a gente não conhece, né? O que a gente não sabe aqui? Quantos carrinhos e quantos triciclos são produzidos. Ele não vai falar, de certeza. Ele começa a dizer fatores fixos dentro da questão. O departamento, digamos assim, né? De usinagem, o setor de usinagem, setor de pintura e setor de montagem. Ele fala: o processo de usinagem requer 15 minutos de mão de obra especializada por unidade de carrinho e 30 minutos por unidade de triciclo produzida. Então, vamos lá. Chegou a matéria-prima na fábrica, primeiro local que ele vai é para onde? É para a usinagem. Então, ele diz, para produzir um carrinho, esse setor vai gastar 15 minutos. Para produzir um triciclo, ele vai gastar 30 minutos. Temos aqui parâmetros que envolvem o setor de usinagem e, respectivamente, a sua produção, né? O detalhamento de sua produção, de sua capacidade produtiva, né? O processo de pintura requer 6 minutos de mão de obra especializada por unidade de carrinho e 45 minutos por unidade de triciclo. Mais uma informação, agora falando do setor de pintura. Ele diz que pinta em 6 minutos o carrinho e que pinta em 45 minutos um triciclo, né? Já o processo de montagem necessita de 6 minutos e 24 minutos. Já o processo de montagem necessita de 6 minutos e 24 minutos para unidade de carrinho e triciclo, respectivamente. Então, ele gasta 6 minutos para montar um carrinho, né? E 24 minutos para montar um triciclo. Pessoal, se a gente parasse aqui a questão e eu perguntasse a vocês, o que vocês conseguiram enxergar até agora? A gente conseguiu enxergar que o lucro do carrinho é menor que o do triciclo, mas a gente viu que tanto no setor de usinagem, como no setor de pintura, como no setor de montagem, se gasta menos tempo produzindo um carrinho do que um triciclo, né? Se a gente fosse somar tudo, vamos somar tudo aqui só para ter uma ideia. No setor de usinagem, ele gasta 15 com 6, né? Vai dar 27. No setor, agora não vai. No triciclo, ele gasta 30
ele gasta 45, vai para 75 e gasta 24. Então, vai para 99. Então, enquanto um gasta 27, outro gasta 99. A gente pode dizer aí que são mais de 3 vezes mais tempo gasto para a produção do triciclo. Ah, professor, mas ele ganha 5 vezes mais no triciclo. Então, está justificado. Ele gasta 3 vezes mais tempo, porém ganha 5 vezes mais no lucro. Já é um argumento interessante para a gente levar em consideração qual dos dois produtos vai ser mais interessante para essa empresa. Agora ele vai trazer aqui uma restrição. É o que limita, é o fator limitador da empresa. O tempo disponível por semana é de 36 horas no setor de usinagem, 22 horas no setor de pintura e 15 horas no setor de montagem. Então, assim, isso aqui, a gente, obviamente, tudo isso que a gente conversou até agora, a gente vai trabalhar com um fator fixo, certo? Ah, professor, pode mudar? Pode mudar. Eu vou mostrar, eu vou apresentar a vocês intervalos onde isso pode mudar. Mas, no momento, a informação de como a empresa funciona são dentro dessas restrições, está dentro dessas restrições, tá? A empresa quer determinar quanto produzir de cada produto por semana, respeitando as limitações de recursos, de forma a maximizar seu lucro líquido, semanal. Então, vamos lá. Esse tipo de questão é o tipo de questão que vai estar mais presente no nosso material. Alguém, né, fazer como outro, ousaria, por exemplo, responder isso aqui de cabeça? Eu, sinceramente, por mais que eu tentasse aqui, buscasse uma forma de pensar, poxa, eu sei quanto é que eu gasto em cada carrinho, eu sei quanto é que eu gasto em cada triciclo, sei quanto é que eu ganho em cada um, sei quanto é que eu tenho de hora disponível dos meus funcionários para trabalhar, mas se você disser assim, eu vou sair fazendo um teste de resultados para ver se bate, você vai gastar um dia inteiro, né, ou mais de um dia para poder conseguir arriscar números que atendam a tudo isso. Ah, o que ele precisa atender? Primeira coisa que ele precisa atender, lucro máximo. Ele sempre vai prezar aí pelo lucro máximo possível. Só que esse lucro máximo requer que atenda o quê? O que limita esse lucro? O tempo disponível, que é a restrição, a quantidade de horas que você tem de funcionários disponível por semana em cada departamento, em cada processo, né? E, consequentemente, usando os parâmetros do que é gasto em cada um deles. Então, assim, de cabeça ou manualmente, fica muito complexo responder isso, né? Então, vamos entender o que vocês vão precisar fazer como passo a passo na questão, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida, pessoal, pode correr aqui para esse exemplo, porque esse exemplo aqui é muito bom. Não fala tudo, mas fala uma boa parte. Ele vai dizer aqui, solução. Primeira coisa, define-se as variáveis de decisão. O que são as variáveis de decisão, pessoal? É o que, de fato, vai ser questionado pelo exemplo. O que foi que ele pediu? Olha só, a empresa quer determinar quanto produzir de cada produto por essa semana. Então, assim, o que a empresa não sabe? A quantidade de carrinhos e triciclos que devem ser produzidos. Então, tá aqui, ó. Variável de decisão, quantidade a ser fabricada de cada produto por semana. Ele chamou o produto aqui, o produto 1 e produto 2, né? Para ficar mais fácil a linguagem matemática. E já transformamos isso em elementos matemáticos, ó. X1. Quem vai ser X1? A quantidade de carrinhos a ser produzido por semana. X2. A quantidade de triciclos a serem produzidos por semana. Pessoal, vocês podem chamar aqui de Y, de Z, de J, de M, do que você quiser. Aconselho sempre X1 e X2, porque a gente padroniza uma linguagem na resolução das questões, tá? Tanto com o livro como comigo. E fica mais fácil da gente conversar quando existirem, né? Quando surgirem as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Verifica-se, portanto, que as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros. Não se pode produzir valores fracionados de carrinho ou triciclo. Não existe 3,5 carrinho, não é verdade? Então, recaindo em um problema de programação linear, de programação inteira. Ele diz, por sorte, nesse problema, as restrições de integralidade podem ser relaxadas ou eliminadas, já que a solução ótima do problema relaxado ainda satisfaz as condições de integralidade. Resumindo, é uma questão toda bonitinha que o número vai sair inteiro, mas se não saísse, a gente poderia
eliminar essas sobras e trabalhar isso com mais calma, tá? Assim, a formulação do problema será representado como uma programação linear, né? Que é isso que a gente já está fazendo aqui, já é o primeiro passo da programação linear. Então, vamos lá. Ó. Se lembra as informações que eu pedi, que disse que vocês deveriam extrair? Ele começa a extrair aqui. Ó. O lucro líquido por unidade de carrinho produzido é R$12. Enquanto o lucro líquido por unidade de triciclo, R$60. A questão pede o quê? Busca-se maximizar o lucro semanal gerado a partir das quantidades de carrinho e triciclos fabricados. Logo, tá aqui, ó. Função objetivo pode ser escrita da seguinte forma. É isso aí que vocês vão fazer, tá, pessoal? Já vai prestando atenção que isso aqui é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Função objetivo é o propósito da questão. Eu disse já que todas vão ser o quê? De maximização. Então, isso aqui, ó, vocês vão escrever em todas, tá? FO, né? FO, ou FOBJ, aqui, função objetivo, é igual. Qual é o propósito da questão? Maximizar o lucro, maximizar Z, que é a função. De que forma? Chegou a modelagem matemática. 12x1. 12x1 significa o quê, pessoal? 12 vezes, aqui tá, x1 é quem? Quantidade de carrinhos a serem produzidos. Então, 12 vezes x1 vai ser o que a gente, em tese, vai obter como lucro dos carrinhos produzidos em uma semana. Mas vai somar, né, com o lucro de quem? Dos triciclos, que é 60 vezes x2. Professor, a gente nem sabe quem é x1, mas nem sabe quem é x2. Isso a gente só descobre no final da questão, tá? Então, é aquele exemplo que eu disse. Se forem 5 carrinhos e 10 triciclos, qual seria o resultado, o lucro máximo obtido nessa questão? 12 vezes 5, 60. 60 vezes 10, 600, né? 600 mais 60, 660. Então, o lucro máximo dessa questão seria R$660, exemplificando esses números. Só que lembrando, vocês não vão precisar fazer esse cálculo, porque eu vou ensinar a vocês ao Excel calcular tudo isso para vocês. O que vocês vão precisar fazer? Isso aqui, ó. Essa modelagem aqui. Criar esse sistema matemático para representar o lucro da questão, tá? Então, vamos à próxima etapa. Ele vai levar em consideração agora os parâmetros da questão, os processos. Quem eram os processos? Usinagem, pintura e montagem. Primeiro dele, usinagem. Para produzir uma unidade de carrinho e triciclo, necessita-se de 15 minutos. 15 minutos é o mesmo que 0,25 horas. Vou explicar por que ele está fazendo isso já, tá? E 30 minutos é o mesmo que 0,5 horas de mão de obra especializada. Respectivamente, 0,25 vezes x1 mais 0,5 vezes x2. Porém, o tempo total de mão de obra para a atividade de usinagem não pode ultrapassar 36 horas. Pessoal, vamos parar aqui para entender o que foi que ele fez. Ele fez uma conversão. A gente tem que ter muito cuidado quando isso vai aparecer. Que conversão foi essa? Os parâmetros de produção estavam em minutos, né? 15 minutos do carrinho e 30 minutos da hora. E ele converteu isso aqui em hora, tá? Professor, isso aqui dá muito trabalho. Seria muito mais fácil eu pegar essas 36 horas e transformar em minutos. Vocês concordam? Então, assim, poucas questões da gente vai ter isso, tá? Pode ser que surja, mas pouquíssimas vão ter. Então, ao invés de fazer isso aqui, ó, 0,25 vezes x1 mais 0,5 vezes x2 menor ou igual a 36, a gente poderia fazer o quê? 36. Primeiro vamos converter, né? 36 horas vezes 60 dá 2.160 minutos. Então, como é que eu faria isso aqui? Tá? Por isso que eu digo que o livro gosta de complicar, né? Seria o quê? 15 minutos, então seria 15x1, tá? Ficaria aqui 15x1 mais 30x2, né? Menor ou igual a 2.160 minutos. Aí, professor, o que isso aqui significa? Mais uma vez, ó. Se eu digo aqui que vou produzir 5 carrinhos, então significa que eu vou fazer o quê? Vai ser 5 carrinhos vezes a quantidade de minutos gastos. Quantos minutos eu vou gastar aqui? 15, não é?
5 vezes 15 seria, por exemplo, 75 minutos. Nesse outro caso aqui, ó, do triciclo, ele disse que gasta 30 minutos. Se eu fizer 10 triciclos, como eu fiz uma suposição aqui de um lucro de R$660, 10 vezes 30 seria o quê? 300. 300 mais 75, 375. Aí você faz, a soma desse mais esse dá 375. É bem menor do que 2.160 minutos. Então, com certeza, a resposta não vai ser 5 e 10, né? Só para você ter uma ideia. Mas o que a gente sabe é que a soma do tempo gasto em produzir todos os carrinhos, mais o resultado, o produto de todo o tempo gasto na produção dos triciclos tem que ser menor do que quem? Nesse caso aqui, que está tudo em hora, tem que ser menor do que 36 horas. Se a gente convertesse só isso aqui em minutos, que seria mais fácil, né? Então, seria menor do que 2.160 minutos, tá bom? Isso aqui é a modelagem matemática quando se trata da usinagem. O próximo elemento vai ser a pintura. E vai funcionar da mesma forma. Ele converteu aqui, ó, 6 minutos, 0,1 hora, 45 minutos, 0,75 hora. E fica a mesma situação. 0,1 vezes x1, né, vezes a quantidade de carrinhos, e 0,75 vezes a quantidade, que a gente vai descobrir ainda, de triciclos. Só que, mais uma vez, né, sugiro fazer em minutos, que fica mais fácil. Então, ficaria o quê? 6x1, né, 6 minutos para vezes cada unidade de carrinho, mais 45 minutos vezes cada unidade de triciclo, tem que ser menor ou igual a quem? A 1.320. O que é 1.320? É 22 vezes 60, né? É a quantidade de minutos totais que esse setor disponibiliza para a produção de carrinhos e triciclos. E, por último, o departamento de montagem, que ele também fez a conversão, né? 6 minutos é igual a 0,1, 24 é igual a 0,4, né? Ó, eles vezes as respectivas quantidades tem que ser menor que 15. E se a gente fosse fazer isso aqui em minutos, como é que ficaria se fosse fazer isso aqui em minutos? Ficaria 6 vezes x1 aqui, né? 6 vezes x1, mais 24 vezes x2, menor ou igual a 900, né? Que é 15 vezes 60. Pessoal, talvez eu não tenha falado ainda, mas vocês talvez estejam se perguntando de onde é que está vindo esse sinal aqui menor ou igual. O que a gente entende por menor ou igual? Eu lhe pergunto, se você tem, no exemplo aqui, 15 horas, né, ou mesmo que 900 minutos, para montar carrinhos e triciclos, você permite que o resultado disso aqui ultrapasse 900 minutos? Né? Não tem sentido isso acontecer. Por que não tem sentido isso acontecer? Porque depende, esse é um fator limitador, é um fator de restrição. Você não pode gastar mais do que você tem. Você pode gastar mais do que você tem? Vamos fazer um exemplo aqui no Excel, para vocês entenderem com mais facilidade o que eu estou querendo, exemplificar, digamos assim. Deixa eu compartilhar aqui a imagem. Ó, se ele diz que gasta... Deixa eu ver se já está aparecendo aí para vocês. Aparecendo no Excel? Tá, né? Se eles gastam 6 minutos na montagem, né, de um triciclo, vezes a quantidade, né, vezes x1, que é a quantidade de carrinhos. Isso ele diz que vai somar quem? Vai somar a 24, deixa eu ver quantos minutos é, só um instante. A 24 minutos vezes x2, que é a quantidade de triciclos. Essa quantidade não pode ter que ser o quê? Menor ou igual a quem? A 15 horas, né? 15 horas a gente sabe que 15 vezes 60 vai dar 900. Então, assim, ó, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vamos supor que eu vá produzir 50 carrinhos e 300... Opa, desculpa.
300 triciclos. O resultado disso é menor ou igual a 900? Vamos conferir para ver se é. 5 vezes 60, 300. Mais 24 vezes 300, 7.200. Então, quando somou os dois aqui, ó, dá 7.500. Com certeza, 7.500 não é menor do que 900. Então, é uma afirmativa falsa. Não vão ser 50 carrinhos e não vão ser 300 triciclos. Eu só mostrei a você o que X1 e X2 significa dentro desse exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá? Só para vocês entenderem melhor como é que futuramente a gente vai substituir esse X1 e como é que a gente vai substituir esse X2, tá? Deixa eu voltar aqui para o PDF. Continuando a questão. Terminamos, né? Ó. Finalmente temos as restrições de não negatividade. Desculpa, aqui é só para concluir. Desculpa. O que são as restrições de não negatividade, pessoal? É dizer que o resultado de X1, tá? E o resultado de X2 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Isso aí hoje em dia o Solver faz só, mas de todo jeito eu vou ensinar vocês a fazer, certo? Então, como é que ficou as restrições, ó? 0,25x1, se lembra que isso aqui está em hora, né? 0,25x1 mais 50x2, menor ou igual a 36 horas, resultado da usinagem. 0,10 vezes x1 mais 0,75 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 22, departamento de pintura. E por último, de montagem, né? 0,10 vezes x1 mais 40x2, 0,40x2 tem que ser menor ou igual a 15. E não negatividade é o que ele fala, que x, né, tanto x1 como x2 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Por que isso? É a restrição de não negatividade. Não existe, né, ele restringe a possibilidade de que o resultado de carrinho seja negativo, o resultado de triciclo seja negativo. Então, terminando a questão, ó como é que a questão fica. É só isso que vocês vão fazer, tá, pessoal? Tá aqui, ó. A formulação completa do modelo pode ser representada como: vou maximizar R$12 vezes cada quantidade de carrinho, mais R$60 vezes cada quantidade de triciclo. Sujeito a um tempo gasto, né? A 0,25 hora gasto no carrinho, mais 0,5 hora gasto no triciclo, não podendo ultrapassar 36 horas. 0,10 hora, 0,1 hora vezes a quantidade de carrinho, mais 0,75 hora vezes a quantidade de triciclo, não podendo ultrapassar 22 horas. E por último, né, 0,1 hora vezes a quantidade de carrinho, mais 0,4 hora vezes a quantidade de triciclo, não podendo ultrapassar 15 horas, onde o resultado tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, isso aqui, pessoal, é de fato o que vocês vão aprender nessa primeira etapa, certo? Então, é só isso aqui e já vai ter respondido a questão, tá? Aqui, nesse exemplo, ele não vai dizer como resolve, mas ele vai dar o resultado para a gente matar a curiosidade. Ó. Vamos matar a nossa curiosidade? A solução ótima pode ser obtida de forma gráfica, de forma analítica, pelo método simplex ou diretamente pelo solver, ou diretamente de um software como o solver do Excel. Obviamente, né, a gente vai trabalhar com quem? Com o que é mais interessante, com o que é mais fácil também. Esses outros aqui dão trabalho pra caramba. Então, a gente vai trabalhar, resolver através do solver do Excel. Imagine que a gente lançou isso aqui no Excel, lá no solver, bonitinho, pipipi e tal, ficou bacana. Quando terminou, vai gerar um resultado. Olha o resultado que ele deu aqui, ó. A solução ótima para o modelo atual é x1 igual a 70 carrinhos. No caso, x1 é quem? Quantidade de carrinhos por semana. E x2 é 20 triciclos por semana, gerando um lucro de R$ 2.040 por semana. Aí a gente para aqui e se pergunta, peraí, professor, tá errado isso aí, não tem lógica não. Como é que o lucro do carrinho é menor do que o lucro do triciclo e ele mandou fazer, né, mais carrinhos do que triciclos? Pessoal, é nesse momento que a gente pensa, né, que a gente consegue resolver uma questão dessa de cabeça. E é quando eu digo que é simplesmente, né, eu particularmente considero impossível. Ah, por que eu considero impossível? Simples. Quando a gente tenta resolver isso de cabeça, a gente meio que cega, né,
para quê? A gente cega para tentar trabalhar em cima do produto que tem uma maior lucratividade. E nem sempre é assim. Por que nesse caso não vai ser assim? Simples. Porque nesse caso, o Solver entendeu que o consumo de material, né, o consumo do tempo, na verdade, material não, desculpa. O consumo do tempo utilizado aqui na situação vai permitir uma quantidade pequena de triciclos ao ponto de atrapalhar a lucratividade no negócio. Então, obviamente... só um minuto. Então, ele entende que devem se produzir mais carrinhos, porque tem um lucro menor, mas vocês conseguem produzir uma quantidade maior, de acordo, obviamente, com o que foi apresentado, com o custo, né, digamos assim, o que é gasto, de fato, para se produzir tal item, né? Deixa eu montar uma coisa aqui bem rapidinho para vocês verem aqui como fica legal. 6x1... Aqui vai ficar... Só um minutinho que eu vou botar aqui. 45 e 24. Só um segundo, vou mudar aqui a tela para vocês entenderem o que foi que aconteceu nessa questão, tá? Vamos entender o que aconteceu. Ó, nessa situação, né, eu transformei aqui em minutos, certo? Para a gente ficar mais fácil de entender o exemplo, certo? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Ele diz que gasta... rapaz. Desculpa. Usinagem. E montagem. Né? Vocês viram que ele fez isso lá, juntou isso lá no final, né? Aqui é o lucro de cada um. Então, assim, aqui está em horas no final, eu vou transformar em minutos, tá? Ó, 30 vezes 60. Era 30, não, era 36, né? 36. Só conferir lá. 36, desculpa. 36 vezes 60. Eu vou levar tudo para minuto, que eu acho que fica menos trabalhoso, né? Isso aqui está em minutos disponíveis. Então, ele disse que o resultado da questão seria o quê? 70 carrinhos, né? E 20 triciclos. Menino. Ok. Então, assim, essa resposta aqui vocês vão aprender a calcular, certo? Mas eu vou conferir o que ele me disse. Como é que eu confiro o que ele me disse? Vamos substituir. Onde tiver x1, eu vou ter que botar quem? 70. E onde tiver x2, eu vou ter que botar quem? 20, né? Então, aqui fica o quê? Ó? 12 vezes 70. Aqui fica 15. Deixa eu abrir um espaço aqui legal. Então, aqui vai ficar, ó, 15 vezes 70. 6 vezes 70. E montagem também vai ser 6 vezes 70. Professor, por que você está fazendo isso? Eu não disse que ganharia R$12 para cada carrinho, então vou ter que descobrir quanto é que eu ganhei nos carrinhos. 12 vezes 70, né? Eu não disse que gastaria 15 minutos para cada carrinho, então eu vou ter que fazer 15 vezes 70. Eu não disse que gastaria em pintura 6 minutos para cada carrinho, em montagem também 6 minutos, então 6 vezes 70 no 2. Do mesmo jeito aqui no outro, tá? Ó. Ele ganha R$60 para cada o quê? Para cada triciclo. Então, vai ser 60 vezes quanto? Vezes 20. E esse 20, você vai ter que substituir em todos os outros. Você gasta 45 minutos no setor de pintura.
Se você disse que vai produzir 20, então vai ser 45 vezes 20. O que eu fiz aqui? 30. Desculpa, eu não fiz aqui em cima. Se eu gasto 30 minutos em usinagem, vai ser 30 vezes 20 também. E por último, lá em montagem, né, vai ser 24 minutos vezes 30, 20 triciclos. Então, 24 vezes 20. Vamos ver o resultado disso. Lembrando, pessoal, vocês não vão ter que fazer esse cálculo. Eu vou ensinar o Excel a fazer isso para vocês. Eu estou só mostrando como funciona a questão. 12 vezes 70 dá 840. 60 vezes 20 dá 1.200. Qual é o resultado disso aqui? 840 mais 1.200 dá 2.040 reais. É exatamente a resposta que a questão lá que o Solver disse que seria a função objetivo, o resultado final, né? Ele disse que o lucro por semana seria de 2.040 reais ao produzir isso aqui. Então, vamos continuar conferindo para ver? 15 vezes 70. Leandro, Oi, posso falar? esse X1 aí no 30 não é 70, não? Desculpa. X aonde? Aqui? Na de usinagem, que tem 30x1. Aí você colocou 30 vezes 20. O outro, aí. Aqui é X2, você diz. Não, porque tava X1, aí você colocou 20. Aí o X1 não era 70, não? É, mas tá errado aqui, era 30, é 30x2 aqui. O correto, né? Assim, porque, ó, é 15 minutos gasto para produzir no carrinho, mais 30 minutos gasto para produzir o triciclo, né? Assim? Sim. Aí, então, vai ficar 15 vezes 70 e 30 vezes 20. Entendeu? Entendi. É porque aqui tava X1, não era? Tava errado, não era assim que tava? Era, tava É que X1. teria que ser 70, né? Assim? Você quis dizer? Isso, porque eu confundi que tava o X1. Na verdade, quem errou fui eu. Aqui o correto é X2, né? Ó, toda essa coluna aqui é só X2, né? Que é referente aos triciclos, né? Mas, perdão. Então, vamos lá. 15 vezes 70 significa que esse setor gastou o quê? 1.050 minutos produzindo carrinhos. 30 vezes 20, 600, né? Ó. Então, ele gastou 600 minutos produzindo o quê? Triciclos. Total de minutos utilizados, 1.650. De 2.160, ele utilizou 1.650. Tem uma sobra aqui, né? Vou até anotar aqui, ó. Houve sobra. Só que lá o Solver faz isso para você, tá? Qual foi a sobra que teve aqui? 510 minutos no setor de usinagem. Vamos para o setor de pintura? 6 vezes 70, 420. Mais 45 vezes 20, 900. Quanto é que ele usou aqui? 1.320. Ele usou exatamente, ó, tudo que tinha no setor de pintura, ele usou, né? Então, vou botar aqui zerado a sobra, né? Não teve sobra, ele usou tudo. No setor de montagem, ó, 6 vezes 70, 420. 24 vezes 20 vai dar aí 480. 480 com 420 dá exatamente o quê? 900. Ele usou também tudo aqui. Então, tudo isso que eu estou fazendo é uma análise, né, para conferir se o resultado 70 e 20 estão corretos. Professor, e se eu botar aqui, ao invés de 70, eu botar 30? Ao invés de 60, eu botar... Ao invés de 70, desculpa. E se eu quiser inverter, se eu botasse aqui 20 aqui e 70 aqui, será que daria certo? Você poderia testar, mas com certeza não daria. Tá? Com certeza, ou não alcançaria esse valor, ou ultrapassaria 2.160, 1.320 ou 900. Tá? Se a gente fizer um teste aqui para inverter, ó, de produzir 20 aqui e 70 aqui, vamos ver o que aconteceria. 20 vezes 6, 120. 70 vezes 24. Opa. 70 vezes 24. E os 680, tá vendo aqui, ó, ultrapassou muito os 900 minutos que a gente tem disponível. Então, com certeza, isso aqui não chega nem a atender aos critérios exigidos, tá? Então, assim, qual é o propósito dessa disciplina, pessoal? É exatamente isso aqui que vocês viram agora acontecer, tá? Pegar um estudo de caso, um exemplo aqui no caso que foi a produção de carrinhos e triciclos, você vai saber o quanto ele ganha de lucro em cada um.
você vai saber quanto consome de tempo aqui para produzir cada um deles em cada departamento. Você vai ter uma restrição, uma limitação em cada um deles, certo? E vai descobrir, através do solver, a melhor quantidade. A minha proposta do semestre inteiro é vocês conseguirem fazer isso aí. Eu fiz aqui tudo, né? Na verdade, eu não fiz tudo. Estou mentindo. Eu não fiz a resolução lá no solver, né? Eu já peguei o resultado bonitinho e trouxe aqui para vocês. E só fiz provar que estou certo. Que o livro está certo, desculpa. Então, além disso aqui, ele faz algumas análises que vão além. Por exemplo, essa sobra. Você viu que eu fiz aqui para entender. Aqui zerou e zerou. O que significa que esses dois estão zerados? Significa o quê? Significa que esses dois são os fatores limitadores da empresa. Eu tenho gente sobrando aqui no departamento de usinagem. Se você dividir isso aqui por 60, sabe quantas horas dá? Dá 8 horas e meia. Eu tenho 8 horas e meia sobrando por semana no departamento de usinagem. Então, eu tenho, se você pensar como administrador agora, você tem duas opções. Ou você contrata mais gente para o setor de pintura e montagem, ou você vai procurar demitir essa pessoa desse setor, ou vai realocar ela para outra situação. Agora, existe uma sobra. Você, como administrador, tem que pensar, o que eu vou fazer com 8 horas e meia que eu tenho sobrando no departamento de usinagem? Eu tenho que demitir um cara? Eu não tenho como demitir um cara. Se eu demitir um cara, eu gasto mais do que isso. Então, será que eu tenho que mudar a carga horária dos meus funcionários, reduzir, né? Ou eu devo aumentar a carga horária do setor de pintura e de montagem? São perguntas como essas que a gente poderia criar aqui, pessoal, uma discussão infinita, certo? Então, o que eu preciso que vocês entendam dentro disso que está sendo trabalhado aqui, que eu lhe mostrei aqui agora? Vocês vão aprender por etapas. A primeira etapa que você vai aprender é aquela lá, né? Formar aquele modelo matemático e tal. Aprendeu? Como eu disse. Próxima etapa. Ir para o solver, lançar isso no Excel, vou ensinar vocês a usarem o mínimo do Excel para fazer isso aí. Não precisa de muita coisa. Eu já vou dar uma planilha pronta, na verdade. Né? Eu vou adiantar muito a vida de vocês. Então, além de dar além de produzir essa planilha, né? Vocês vão aprender a usar a ferramenta do solver e depois gerar um relatório e interpretar esse relatório para escrever a sua consultoria. Se você fosse um consultor, agora, nesse momento aqui, o que você falaria para esse cara? Você conseguiria pensar em algo? Eu diria, por exemplo, vamos fazer aqui um relatório de cabeça bem rapidinho. Fazer um relatório bem rápido. Ao ser feito um levantamento de onde foi perceptível uma lucratividade de R$12 para carrinhos e R$60 para triciclos, né, chegou-se à seguinte conclusão, que deverá ser produzido 70 unidades de carrinhos e 20 unidades semanais de triciclo, onde irá proporcionar um lucro semanal de R$2.040. Para se alcançar essa lucratividade, né, foi realizado um levantamento do setor de produção, de usinagem, pintura e montagem, onde foi informado que o tempo utilizado para se produzir um carrinho seria 15 minutos no departamento de montagem, 6 minutos de pintura, 15 no de usinagem, 6 no de pintura e 6 no de montagem. Onde foi levantado que seriam utilizados 30 minutos no setor de usinagem, 45 minutos no setor de pintura, estou marcando para não me perder, e 24 minutos no setor de montagem, certo? Com isso, chegou-se à seguinte resolução, que dos 2.160 minutos disponibilizados no setor de usinagem, seriam utilizados 1.650, detectando-se uma sobra de 8,5 horas, sendo sugerido a realocação desse recurso, ou a redução da carga horária, ou a redistribuição da atividade, ou um aumento no departamento de pintura e montagem, onde foi perceptível a utilização de todo o tempo disponibilizado, né? De 1.320 minutos no setor de pintura e 900 minutos no setor de montagem. Pronto. Eu fiz um relatório aqui, só olhando, né, para os números que eu sei, né, que a gente percebe que são os números mais relevantes dentro das informações apresentadas,
tá? Então, o propósito meio desse semestre é isso. Só que, óbvio que não dá para chegar hoje aqui e fazer tudo isso de uma vez. A gente vai aprender uma coisa de cada vez para poder chegar à resolução, né, do objetivo, né, alcançar, perdão, o objetivo do semestre, tá? Pessoal, o que eu vou perguntar agora não é se vocês aprenderam. Primeira coisa que eu preciso que vocês me digam, vocês entenderam o propósito da disciplina? Vocês entenderam do que se trata, o que a gente está almejando? Deu para entender pelo menos isso? Entendi sim, mano. Tranquilo, né? Ó, o que eu preciso de Até agora tá bem tranquilo, né? O que eu preciso de imediato é que vocês entendam o que vocês vão fazer. Porque, por exemplo, quando eu passar aqui uma lista de 20 questões e pedir para vocês responderem, vou ficar fazendo sempre a mesma coisa, que saco, vou ficar fazendo sempre a mesma coisa, que saco. Existe uma justificativa, e a justificativa é essa, né? Poder chegar aí no final e encontrar, né, gerar esse relatório, né, sobre um mix de produção nesse exemplo aqui, de uma empresa de brinquedos, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Lá no... Deixa eu voltar aqui para o material. Deixa eu fixar. Aqui no livro, eles vão mostrar aqui outros exemplos, certo? Aqui ele vai mostrar um exemplo de produção de materiais de laticínios, ó. Como pode ser extensa? Produção de iogurte, queijo mussarela, parmesão e provolone. E aí? Produzir 5 itens. Né? Ali era só carrinho e triciclo, né? Aqui vai para 5. Tá? Então, existe o passo a passo, né? Existe uma infinidade de possibilidades para a gente estar produzindo isso aqui, certo? Isso aqui é bem interessante, a gente deveria ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver esse exemplo. Ele tem valia. Ele é enorme, mas tem valia. Olha o tamanho dessa questão, velho. Nossa Senhora. Mas vamos lá. A empresa Naturelate, do setor de laticínios, fabrica os seguintes produtos: iogurte, queijo Minas, queijo mussarela, queijo parmesão e queijo provolone. Em função das mudanças estratégicas decorrentes da concorrência de mercado, a empresa está redefinindo seu mix de produção. Resumindo, ela quer alterar as quantidades, quer analisar as quantidades produzidas de cada um desses itens para poder melhor se encaixar no mercado, né? Ele diz aqui, ó, para a fabricação de cada um dos 5 produtos, são necessários 3 tipos de matéria-prima: leite in natura, soro e gordura. Então, ele já sabe que para produzir iogurte, queijo Minas, queijo mussarela, queijo parmesão e queijo provolone, ele sempre vai usar essas 3 coisas: leite, soro e gordura. Ele mostra aqui, ó, a tabela 2.1 apresenta as quantidades de matérias-primas necessárias para a fabricação de 1 quilo de cada produto. Vamos lá ver a tabela 2.1? Está aqui, ó. Olha o que ele diz. Para produzir 1 quilo, né, de iogurte, ele usa 0,7 litro de leite, 0,16 soro de... 0,16 litro de soro e 0,25 quilo de gordura. E vai falar dos demais. Para produzir o queijo Minas, ele utiliza 0,4 litro de leite, 0,22 litros de soro e 0,33 kg de gordura. Para produzir o queijo mussarela, assim consecutivamente: 0,4 litro de leite, 0,32 de soro e 0,33 de gordura. Queijo parmesão, 0,60, 0,19 e 0,40. Queijo provolone. Então, aqui, nada mais é do que a composição para produzir 1 quilo de cada produto, né? De iogurte, queijo e afins. Então, vamos voltar lá. A quantidade de matéria-prima diária disponível é limitada. Então, né, a gente sabe sobre a dificuldade que se é produzir leite e queijo, né? Principalmente em relação à questão da perecibilidade, né? É preciso que diariamente essa matéria-prima seja
recolhida, né, e processada para que se tenha uma qualidade no produto. Então, ele vai dizer, ó, e todo dia eu coleto 1.200 litros de leite, 460 litros de soro e 650 quilos de gordura. Isso aqui é o quê? É a restrição, tá, pessoal? É o que limita a fabricação desses produtos, né? Essa empresa de laticínio vai ter essa limitação aí, essa vamos que seja uma usina, né? Vamos lá. A disponibilidade diária de mão de obra especializada também é limitada. Ele tem por dia 170 horas homem. A empresa necessita de 0,05 hora. Tá vendo que aqui eu já veio tudo em hora, né? Ó, não precisa converter. 0,05 hora para a fabricação de 1 kg de iogurte. 0,12 hora para a fabricação de 1 kg de queijo de Minas. 0,09 hora para a fabricação de 1 kg de queijo mussarela. 0,04 hora para a fabricação de queijo parmesão. E 0,16 hora para fabricar o queijo provolone. É o tempo gasto, né? Ele falou aqui o tempo gasto para se produzir cada queijo, né? E o iogurte. Devido a razões contratuais, ó, você viu que na questão passada, ele só falou dos itens que estavam envolvidos na produção, não foi? Olha o que apareceu agora. Devido a razões contratuais, a empresa necessita produzir uma quantidade mínima diária de 320 quilos de iogurte, 380 quilos de queijo Minas, 450 quilos de queijo mussarela, 240 quilos de queijo parmesão e 180 quilos de queijo provolone. Então, o que significa esse parágrafo aí? Vamos pensar junto, pessoal. Com certeza, algum desses queijos ou o iogurte vai ser melhor, né? O seu mix de produção vai deixar um lucro maior, digamos assim, tá? Só que o que acontece? A gente sabe que no ambiente comercial a gente precisa atender contratos, demandas. A gente não produz só o que quer. Se a gente produzir só o que quer, por exemplo, a gente só produziu o mais caro e só vendeu o mais caro. Não existe. É irreal. Não tem lógica isso, né? Então ele cita aqui fatores externos que estão além da linha de produção. São exigências, né, que o mercado fez e que você está transparecendo para o modelo matemático. Então, vamos lá. A área comercial da empresa garante que existe mercado para absorver qualquer nível de produção, independente do produto. Então, o que a área comercial diz? Ó, o que essa frase diz? O que você me der, eu vendo. Então, você vai ter que produzir isso aqui, porque você tem um contrato a cumprir, você tem contratos a cumprir. Só que depois que você produzir tudo aí, você pode meter o pau a produzir o que você acha que é o melhor para a empresa. O que é o melhor para a empresa? Eu não sei. Você também não, né? A gente não sabe a resposta dessa questão, mas é o que a gente vai, é o que a gente está buscando. É descobrir quanto produzir de cada queijo e de iogurte. Essa são as variáveis, né? É a incógnita, é o que a gente não sabe, digamos assim. Então, vamos lá. A tabela 2.2 apresenta a margem de contribuição unitária, né, por quilo, que é calculada como a diferença entre o preço de venda e os custos variáveis. Isso aqui ele já calculou para a gente, né? Por quanto vende, menos o custo. Sobra quanto? Vamos lá na tabela. Vê. Iogurte, preço de venda, vende por R$ 3,20, gasta R$ 2,40, deixa aí uma margem de lucro, né? Deixa um lucro de 80 centavos. No queijo Minas, ele vende por R$ 4,10, gasta R$ 3,40 para produzir, deixando um lucro de 70 centavos. O queijo mussarela, ele vende por R$ 6,30, gasta R$ 5,15, deixa um lucro aí de R$ 1,15. O queijo parmesão, ele vende por R$ 8,25, gasta R$ 6,95, deixando um lucro aí de R$ 1,30. O queijo provolone, ele vende por R$ 7,50, gasta R$ 6,80, deixando um lucro de 70 centavos. E como eu já mostrei no exemplo passado, o maior lucro não quer dizer que vai ser o melhor produto a se produzir, tá? É uma variável, uma informação, um parâmetro importante? Com certeza. É um parâmetro, assim, monstruoso, de extrema relevância, mas não é ele que vai resolver. Então, aqui, ó, isso aqui é o enunciado de uma questão, tá? Só que vou ser bem honesto, essa questão aqui é enorme, tá?
Aqui essa questão trabalha com 5 variáveis. A gente vai trabalhar lá, no máximo, com 4 na nossa lista. Por quê? Para não ficar situações tão grandes como essa. Por isso que eu estou apresentando logo ela. Para vocês entenderem que o máximo que vocês vão fazer são questões desse tamanho aqui. Então, vamos à solução, vamos à modelagem, né? O que ele diz? Ó? Primeiramente, a gente define as variáveis. Então, ele definiu x1, quantidade de iogurte. x2, quantidade de queijo Minas. x3, quantidade de queijo mussarela. x4, queijo parmesão. x5, quantidade de queijo provolone. Tudo isso em quilo, né? Para facilitar aqui o exemplo. A margem de contribuição total por produto é o resultado obtido pela multiplicação da margem de contribuição unitária. Né? Então, pelo lucro que cada um vai deixar vezes as quantidades vendidas. Então, a função objetiva ficou o quê? Ele pega só a coluna aqui do lucro, né? Isso aqui não vai mais interessar o preço de venda nem o custo variável. Só vai interessar o lucro que ele vai ter por unidade. Ficando o quê? A função objetiva é maximizar a Z, né? Onde eu vou ganhar 80 centavos para cada quantidade que eu produzi de iogurte, 70 centavos para vezes cada unidade de queijo Minas, 1,15 vezes cada unidade de queijo mussarela, 1,30 vezes cada unidade de parmesão e 70 centavos para cada unidade de provolone. Já fizemos a primeira linha, né, a função objetiva. Agora ele vai dizer, com relação às restrições de disponibilidade de matéria-prima, consideramos inicialmente a quantidade de leite, utilizando, são 3 matérias-primas, né? Leite, soro e gordura. Então você vai ter que fazer um levantamento sobre cada uma. Então vamos lá. Para fabricar 1 kg de iogurte, 0,7 litros de leite. Então fica o quê? 0,7 x1, né? Total de leite utilizado na produção na utilização para o iogurte, né? Na quantidade de queijo Minas, ele utilizaria o quê? 0,40 x2, né, que é a quantidade de leite que ele vai utilizar. Então, 0,40 para a quantidade para a fabricação de queijo mussarela, 0,60 para a fabricação de queijo parmesão e 0,60 para a fabricação de provolone. Professor, de onde é que você, danado, tirou isso? Aqui, ó, lá nessa tabelinha de produção. Ó. Aqui, ó. 0,7 vezes x1, 0,4 vezes x2, mais 0,4 vezes x3, mais 0,6 vezes x4, mais 0,6 vezes x5, né? Iogurte e os demais queijos, né? E a quantidade usada do leite. Sendo tudo isso, né, ó, representado pelo fator que limita, né, a quantidade de queijos que ele tem, de litros que ele tem de leite por dia. Ó. Ficou aqui exatamente o que eu disse lá, 0,70x1, 40x2, 40x3, 60x4, 60x5. Não podendo ultrapassar o quê? 1.200 litros. Então, vai ficar o quê? Tudo que eu falei agora, menor ou igual a 1.200. Por que menor ou igual a 1.200? Porque o resultado de todos o produto de todas essas multiplicações e suas respectivas somas não pode ultrapassar 1.200 litros, que é a quantidade de leite que eu recebo todo dia, né? Do mesmo jeito agora, você vai fazer com o soro. Ó, já está montado aqui, mas vamos lá montar para ver, ó. Fica aqui, ó. 0,16 vezes x1 mais 0,22 vezes x2 mais 0,32 vezes x3 mais 0,19 vezes x4 mais 0,23 vezes x5. Tudo isso, ó. Não, opa, peraí que meu notebook está descarregando. Tudo isso não podendo ultrapassar uma certa quantidade, né? Que certa quantidade é essa? É a disponibilidade que a gente tem de soro, né, dentro da questão, né? Ele informa que existe uma quantidade máxima de soro que pode ser utilizada, né? Que é o que ele recebe aí por dia na linha de produção. Que quantidade é essa? Ele diz que essa quantidade vai ser de... Deixa eu botar aqui na página para vocês entenderem. Essa quantidade vai ser de 460 litros. Então, fica lá o que eu falei, menor ou igual a 460 litros de soro, né? E, por último, a gordura, ó. 0,25 kg vezes x1, 0,33 vezes x2, também vem daqui, né? Ó. Vem aqui dessa tabelinha, vezes a respectiva quantidade, né, que será produzida,
não podendo ultrapassar, ó, menor ou igual a 650 quilos. Então, ó, já fizemos a modelagem da função objetivo, fizemos agora as 3 modelagens referente às restrições, né, que é leite, soro e gordura. E por último, vem agora, pessoal, vem agora a restrição referente à mão de obra. Ó. Ele disse quanto tempo gasta em cada um. Disse, 0,05 hora para o iogurte, 0,12 hora para o queijo Minas, parmesão, provolone, né, o tempo gasto aqui em cada um, não podendo ultrapassar um total de 170 horas. Né? E, por último, as restrições de mercado. Agora sim, né? Se lembra que ele disse que as quantidades produzidas tinham que ser, no mínimo, uma certa quantidade? Então, ele bota aqui, ó. Finalmente, deve-se considerar a restrição de demanda mínima de mercado diária para cada produto. Onde? 320 kg de iogurte. Então, vai ser o quê? O X1. Quem é X1? Quantidade de iogurte. Tem que ser o quê? Maior ou igual a 320. No queijo Minas, a quantidade de queijo Minas tem que ser maior ou igual a 380. O queijo mussarela, X3 maior ou igual a 450. Para o queijo parmesão, X4, quantidade de queijo parmesão, né, maior ou igual a 240. E por último, o queijo provolone, né, exige 180 quilos. A quantidade de queijo provolone deve ser maior ou igual a 180 quilos, né? E a de não negatividade, que tudo isso tem que ser maior que zero, fica sem sentido nessa questão. Então vamos lá. Ó. Como é que ficou a questão? Cadê? Aqui é o de cada um, né? Ó, a das restrições, que estavam lá em cima. Aqui, aqui é da linha de fabricação, desculpa, perdão. Aqui é da mão de obra disponível, né? Para fabricar cada um deles. Aqui, os fatores de mercado, a quantidade mínima que cada um deles precisa ter produzidas. E juntando tudo, ficou isso aqui, ó. Olha que bonito. É isso aqui que vocês teriam que fazer. Essa seria a resposta de vocês, tá? Ó. Maximizar isso aqui, sujeito a essas 4 restrições de produção, sujeito também a essas 5 restrições de mercado. Você vê que ele separa, pessoal, uma coluna para cada variável, né? Ó. O X1 ficou aqui, rente com essa daqui. O X2, ó, tá aqui, ó, rente com essa. Só X2, ó. Aqui, ó, só X3, 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 tá vendo? Aqui só X4 e aqui só X5. Professor, por que isso? Porque se deixar organizado assim, vai facilitar a sua vida em 1000% na hora de lançar lá no Excel. Porque se você pensar em cada número desse como uma célula lá no Excel, ela já está montada. É só transcrever, tá bom? Aí tá aqui, ele vai dizer o resultado. Acho que vocês vão aprender ainda a encontrar o resultado, né? Mas para matar a nossa curiosidade, ele botou aqui o resultado para a gente. A solução ótima do modelo utilizado, a solução ótima do modelo utilizando o solver do Excel é de, por dia, produzir 320 quilos de iogurte. Você lembra que a quantidade de iogurte mínima era 320? Então, ele resolveu produzir só o que foi obrigado mesmo a produzir, ao que foi exigido ser produzido, tá? 380 quilos de queijo Minas, também aqui, ó. Ele se viu obrigado a produzir apenas o que estava exigido em contrato, os 380 quilos de milho. Apareceu um diferente aqui, ó. Queijo mussarela, ele mandou produzir 690 quilos,96, enquanto que o mínimo que deveria ser produzido dele era 450, ele sugeriu produzir 690, né? Mais um aqui diferente, ó, X4, queijo parmesão. Ele sugeria produzir 240 quilos. Aqui ele exige, produzir pelo menos 240 quilos. Aqui ele sugere produzir 329,95 quilos de parmesão. E por último, o queijo provolone, ele tinha que produzir no mínimo 180, ele fez só o mínimo, né, 180 do queijo, gerando um lucro de R$ 1.871,55 por dia, tá? Então, o que a gente vai entender aqui? Ó, deixa eu parar aqui para a gente discutir isso aqui, para a gente conversar, né? Nesse momento, só em olhar para esses resultados, o que é perceptível?
que 2 produtos se destacaram. E são os 2 produtos que se destacaram? São os 2 produtos que ele diz assim, ó, produza mais do que do que ele é obrigado a produzir. O queijo mussarela e o queijo parmesão, né? Então, de cara, você como administrador, consultor da situação, você já pode dizer, rapaz, queijo mussarela e queijo parmesão são melhores em relação à lucratividade, né? Com certeza eles vão ser melhores em relação à margem de lucro, desculpa, em relação ao resultado final. Se a gente fosse fazer um teste nessa mesma questão, onde não fosse exigido produzir essas quantidades mínimas, os resultados seriam totalmente diferentes e provavelmente ele não iria exigir produzir todos esses litros, né, esses quilos de iogurte, de provolone, de provolone e de queijo Minas. Então a gente sabe que iogurte, provolone e queijo Minas, eles não são tão atraentes quanto os outros. Então, uma coisa que você já poderia sugerir num relatório de consultoria disso aí, percebendo-se, né, imagina lá um parágrafozinho no final, imagina junto comigo, percebendo-se que foi sugerido a sugestão de produzir apenas o exigido dos produtos iogurte, faltou agora na memória, iogurte, queijo Minas e provolone, é sugerido que os contratos relacionados a esses volumes de produção sejam renegociados ou suspensos, entendeu? Por quê? Porque tem um jeito de ganhar mais dinheiro. Dá para ganhar mais dinheiro. Como? Produzindo menos desses 3 e automaticamente buscando novos contratos, o aumento do contrato, né, do queijo mussarela e do queijo parmesão. Só que isso, para mim, fica fácil de dizer, porque eu já estou acostumado a encontrar esses resultados, né? Vocês vão precisar fazer isso analisando questão por questão, tá? Analisando fator por fator. Isso aí, óbvio que com o tempo vocês vão desenvolver, vocês vão ser capazes, tá? De perceber. Ah, professor, é muita coisa. Como é que você falou aí? Você faz 2 horas que você está falando, 1 hora que você está falando, 1 hora e meia que você está falando, professor. É muita coisa para eu entender. Por isso que vocês vão ter o semestre inteiro para aprender isso aqui. Não é tudo de uma vez, a gente vai ter o semestre inteiro para aprender isso aqui. Aqui ele dá outros exemplos, tá? Vou parar desse segundo, porque é até onde mais nos interessa. Mas ele vai falar sobre problemas de mistura, né, que nem a produção de óleo, né, de petróleo e óleo. Gasolina comum, super e extra, como é que é a composição de óleo de cada uma delas. Ele vai dizer aqui o que é mais interessante. Ó. Enorme essa daqui também. Vamos ver outro exemplo. Vai falar sobre questões de dieta, né, ele elabora aqui, minimização isso aqui, consumir o menos possível, ó. Uma tabela de componentes de gordura, ó. Desculpa, de nutrientes, perdão. Ferro, o que cada alimento aqui tem, vitamina A, B12, ácido, o preço de cada um, né? Como compor aqui, por exemplo, uma refeição gastando menos. Essa questão aqui vai ser, certo? Vai mostrar aqui também, ó, passo a passo. Ele mostra bem detalhadozinho cada um. Problema de orçamento de capital. Aqui já é um pouquinho mais complicado porque envolve VPL. Eu acho que vocês não pagaram o VPL, não viram o VPL ainda. Então, não dá para a gente trabalhar, né? Mas ele vai mostrar aqui sobre em relação a investimento. Aqui essa também é de investimento. Essa é de... essa aqui é de colheita, desculpa. Essa aqui é de colheita, ó. Produzir soja, mandioca, milho, trigo ou feijão, né? Ele vai fazer essa análise também. Passando. Problemas de carteiras de investimentos, que são fáceis, que a gente vai trabalhar bem simplesinho, a gente vai ver lá mais na frente, né? Onde investir seus recursos de forma que tenha a melhor rentabilidade possível, né? Ó, maximização do retorno esperado em uma carteira de investimento. Minimização de risco, o efeito inverso, né? Praticamente. É proporcional, inversamente proporcional. Aqui questões de investimento, ó. Ações, né, o código de cada ação para a gente trabalhar lá. Aqui, ó, o retorno de cada uma delas nessas datas citadas, ó.
Então, tem exemplos aí de diversas complexidades, né? Ó. Um histórico, na verdade, ele faz um histórico de todos os títulos, né? Ó. Enorme isso aí. Vamos ver o que tem mais de possibilidade. Problema de produção e estoque, que é estocagem, alocamento de espaço de material, armazenagem, na verdade, né? Ó, custo de produção, custo de armazenagem, capacidade de produção em unidades, capacidade de armazenagem. Aqui seria produção de sofá de 2 lugares, sofá-cama, sofá 3 lugares, poltrona e puff, né? Para fazer uma análise de distribuição de armazenagem desse material. Vocês estão vendo que cada momento aqui as questões vão só engrossando o caldo, né? É muito interessante. Deixa eu ver aqui, essa não. Então, assim, para a gente... Deixa eu tentar parar aqui a aula. A gente tem uma conversa que eu preciso beber água também. Fica enorme esse vídeo.